Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte, que aqui tá um calor dos infernos. Antes de começar o programa de hoje, que é muito especial, como todos, né? Mas esse também é muito especial. Eu queria dar alguns recadinhos. O primeiro é para todo mundo ir lá no grupo do Telegram. Tenho recebido muitas pautas e a conversa está cada vez mais interessante lá. E é um canal que fica muito próximo. E eu também lembrar sempre que o Sapa Justa é um podcast independente. E se você quiser ajudar, você pode ajudar com o Apoia-se do Sapa Justa. Todos esses links que eu citei, tanto do Telegram como do Apoia-se, vocês encontram no Instagram do Sapa Justa, que é @sapajusta. E agora, gostaria, com muita honra, de apresentar a minha convidada ilustre, Karina Alves. Por favor, se apresente para nossos convidados. Olá para todos, estou aqui de novo, muito tempo depois, né, amiga? A gente estava aí falando de gravar aí esse episódio e até que enfim a gente conseguiu se organizar direitinho para isso. Mas eu sou a Karina, tive aqui, quem está acompanhando o podcast desde o começo, foi o primeiro, se não me engano, não foi, amiga? Foi o primeiraço. Foi o primeiraço. Sou a Karina, meu nome é Karina Alves, sou jornalista, amiga da Letícia há mais de 10 anos, também sou mineira de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo há mais de 8 anos. Então, trabalhei muito tempo com hard news, larguei essa fase da minha vida, vamos dizer assim, na minha mudança para São Paulo, continuei trabalhando com jornalismo, mas aí já com uma outra pegada, trabalho hoje com comunicação, com consultoria, enfim, o universo da comunicação continua fazendo parte da minha vida, mas no geral, né, a gente não pode se resumir só ao que a gente faz no trabalho. Sou uma pessoa, sou lésbica também, meus pronomes também são ela e dela, sou mulher cis, me considero uma pessoa... Ai, é difícil essa pergunta quando a gente vai se apresentar, né? Parece simples, mas o lado pisciano já chega. Para o povo ver que eu gosto de piscianos, já é um alerta para quem... Letícia fica aí, gosta de fazer bullying com piscianos por aí, saibam disso, é tudo conversa fiada, porque ela adora, entendeu? Eu, já inclusive, peço desculpa. Já posso acrescentar essa informação, sou pisciana, a pisciana que a Letícia mais gosta. E aí, acho que vamos conversando aí, que vocês vão descobrindo quem que eu sou. Sou muitas coisas, lésbica, né? amiga da Letícia e muitas coisas na vida. É difícil de me definir. Eu sou lésbica e sou amiga da Letícia, é isso, gente. Acho que já tá e bom. Sou pisciana. E sou pisciana, já tá de bom tamanho. Eu quis trazer, eu tenho como devo trazer você de volta aqui, porque você foi minha primeira cobaia, digamos assim, né? A primeira que aceitou... Primeira que embarcou, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, você falou, bora conversar. E, inclusive, é o episódio mais escutado do Sapa Justa até hoje. Não sei se o povo vai escutar porque é o primeiro, ou se é por conta do estereótipo. Quando as pessoas vão me dar um feedback, elas sempre comentam desse primeiro episódio. Eu fico assim, gente, o áudio deve estar horrível. Eu não tenho nem coragem de escutar de novo. Mas eu fico muito feliz que, tipo, a gente já entregou uma coisa interessante para as pessoas no primeiro episódio. Amiga, mas eu acho que para mim foi muito especial também ter participado do primeiro, porque assim, sempre achei o projeto Sapa Justa, mesmo antes dele existir, eu já gostava muito, muito, muito. Então, foi muito gostoso de ver, tipo assim, né? Foi o pontapé, né? Aquele primeiro ali foi o pontapé. E acho que isso é muito válido, né? Acho que tantos anos aí de amizade, a gente se embrenhou juntas em tantas aventuras, jornadas e tantas coisas, acho que não seria diferente, né? Com um projeto tão sério, eu queria estar lá bem na frente mesmo, vendo o que estava acontecendo e aplaudindo, e vamos junto, e dar a mão, e bora ver. Porque eu já sabia que o resultado ia ser muito bom, né? Como a gente está vendo aí que o podcast está só crescendo e que seja de axé, que continue assim. Ai, que bonito, amiga. Para quem não escutou o primeiro episódio, a gente fez sobre estereótipos, né?
gente foi pegando os estereótipos, que inclusive tinha a ver com um filtro que eu tinha feito na época, que existe até hoje no meu Instagram, que é uma roletava lá, via qual que era o estereótipo. Era esse de perguntas, não era? Um card de perguntas, que era daqueles que vão... Você vai apertando e vai mudando, assim, o que... Isso, qual que você encaixava, né? Exato, eu lembro desse filtro. Esse filtro teve, assim, uns 1 milhão de compartilhamento. Ah, E maravilhoso. a gente fez baseado neles. Amiga, pra gente começar, eu até fiz um outro episódio que era roleta de estereótipos. Chique. Eu gosto muito de brincar com essas coisas de estereótipos, que eu acho que elas nos levam a pensar muito, sabe? Eu penso às vezes assim, quando foi que me encaixar no estereótipo foi agressivo pra mim, quando que não foi, quando que às vezes é apenas divertido. Por exemplo, tem coisas que é o estereótipo de sapatão do sítio também, né? Mas do signo. Eu acho que são coisas inofensivas, né? Isso não, pelo Total. menos não me agride. Assim, entre aspas, calma. Tem gente que leva a história do signo a sério Ah, sim. demais. Acho que é tipo assim, a questão do signo vira um deal breaker pra pessoa, né? Eu acho que eu contei isso aqui no outro episódio, eu não me lembro mais. Mas quando eu era solteira, tem muitos anos isso, mas quando eu era solteira, teve uma vez no Tinder, muitos anos atrás, que a menina veio com esses papos de signo e tal, e aí ela perguntou algumas coisas básicas, assim, tipo, ela perguntou o meu signo, minha lua e minha Vênus. Aí quando eu falei que a Vênus e a lua era Capricórnio, e que eu era peixes com lua e Vênus e Capricórnio, a parou de falar, a bloqueou, me desfez o match. Signofóbica. Total, cara, tomei o bloco ali, tipo, nem quero, não, acabou a conversa ali. Amiga, eu falo isso zoando, mas eu já fui muito bloqueada na vida real quanto online só pelo meu signo solar, só de ser ariana. O povo, não, ariana é o terror. Eu acho que o povo às vezes pega muito pesado, né? Porque assim, eu já fui uma pessoa que não, eu tive vários momentos. Eu odiava signo, palhaçada, até porque um mecanismo de defesa, já que todo mundo falava mal do meu signo. Aí comecei a achar interessante e tal, e hoje em dia eu acho que tem um lugar bem legalzinho na minha vida, assim, porque eu uso como, tipo, se for para ser autoconhecimento mesmo, tipo, mas não para me justificar, né? Ai, fui grossa porque sou ariana, não por conta disso, óbvio. Sim. Por ver assim, talvez eu seja esquentada porque meu mapa é metade fogo completo. Mas Mas isso é uma coisa de tipo assim, durante muito tempo na sua vida você sabia o básico ali também, né? O que você via no personagem. exatamente. E aí acho que depois que você fez o mapa mesmo, Foi tipo, semana passada vieram que eu fiz várias o mapa. coisas. Aí ficou mexidíssima, né, Fiquei amiga? abalada, amiga. Nossa senhora. Tô até hoje pensando nesse Foi uma mapa. experiência. Foi interessante, né? Eu achava que a pessoa, a Samia, que inclusive quando a gente soltar isso aqui, já deve ter saído o Sapa Justa de Signos, que tá um arraso, apesar de eu ter falado um pouco mal de piscianos. Amiga, não posso te cancelar, você é minha amiga. Pelo amor de Deus, me ajuda a te Mas você ajudar. acredita que até fazendo um mapa, eu tive um olhar mais... Eu falo mais zoando, né, no episódio e tal, mas porque eu acho engraçado. Mas na leitura do meu mapa, eu tive até uma visão mais interessante sobre o signo de peixes, porque o meu mapa é basicamente terra e fogo, e tem um peixe jogado lá em algum lugar, eu Sozinho, sozinho. isolado. E aí tem uns gêmeos também jogados lá, são casos importantes pra mim, esses dois. E até a leitura do mapa, você vê que a gente às vezes pega, aqui a gente tá falando de estereótipo, a gente pega o estereótipo do signo e não vê as nuances, né? Igual eu mesmo, na leitura do meu mapa, eu sempre falo que uma das coisas que mais me irrita em piscianos são que eles chegam atrasados, né? E aí a Sami, que era astróloga, ela dá uma leitura do tipo assim, você já pensou que às vezes você tá tão preocupado em chegar na hora nos lugares que se você parar pra olhar uma outra coisa, você desvia o seu caminho e percebe que o seu caminho final não era aquele, né? Então, eu acho que todos os elementos podem te trazer alguma coisa, né? Às vezes uma Ariana na sua vida vai ajudar você, até que você não chega muito atrasada, não. Você deve ter outras coisas. Eu sou uma pessoa pontual. Mas assim, tô falando de um exemplo bem qualquer vez, assim, né? Então a gente pode pegar essas coisas para acrescentar nossas visões, né? É óbvio que uma zoeira ou outra eu também acho engraçado, mas tudo com parcimônia. Você parar de falar com alguém por causa do mapa
O crush parou É ali. porque a pessoa acha que ela tem um controle que ela não tem. Você não consegue medir uma pessoa pelo mapa dela, isso é uma verdade. Não adianta. É tipo, se prever de se relacionar com alguém porque você estudou o mapa dela. Isso aí já é loucura. Isso é bizarro, assim. Eu acho que é essa que é a parte que às vezes, assim, eu vejo uma galera que dá uma. E aí, assim, não é criticando a astrologia nem nada disso, porque tem gente que estuda muito para isso, Uhum. entende, né? Imagino que essa leitura do seu mapa deve ter sido super legal para você. Mas eu digo pessoas leigas, no geral, que pegam isso. Pega, tipo assim, 3 fatores da pessoa, um ascendente, uma lua, um signo solar, e aí a pessoa já cria uma verdade na cabeça dela, leva aquilo ali super a sério e já faz um juízo de valor. E, tipo assim, igual você falou, fazer isso na zoeira, de boa, todo mundo brinca com essas coisas, mas dá pra ver, assim, já que tem gente que leva isso mais a sério do que deveria, sabe? Isso é uma coisa que eu preciso confessar que às vezes me cansa um pouquinho, É, sabe? sim. Também acho. As pessoas são muito mais profundas que isso, né? Né, sabe? Eu acho que virou uma carta na manga de, por exemplo, sei lá, se você tá num. Sabe aquela situação que você chega num bar? Aí, sei lá, você combinou um bar com amigos. Aí chegou alguém, um amigo de um amigo, alguma coisa assim, uma pessoa que chegou ali pra trocar uma ideia, beber uma cerveja, a pessoa vai ter papos assim, a menos pra poder te conhecer melhor, aí ela já engata aquela carta na manga de papo de signo. A pessoa, por não te conhecer, ou por, sei lá, não saber puxar papo de outro assunto, sei lá por quê, mas mergulha naquilo ali e, tipo assim, transforma a discussão da característica de um signo como uma grande, sabe, uma grande coisa, um grande. Mas E aí, tipo, sei lá, acaba deixando meio raso, essa né? pessoa, acho que ela não tá bem articulada, porque a pessoa que sabe signo e ela sabe conversar, isso é uma impressão minha, né, claro. Se ela sabe conversar na medida, ela puxa assunto, então ela fica interessante. Aí vira uma conversa que você consegue conversar com um desconhecido e até com uma crush com mais facilidade, né? Se você Sim, se você sim. puxar esse. Mas aí a pessoa tem que ter um conhecimentozinho, assim, um pouquinho acima ali do básico 1, né? Na Ah, às vezes astrologia. não, eu já menti bastante aí, joguei umas lorotas. Eu era boa de chegar assim e perguntar qual que é o seu signo. Aí a pessoa fala aquário, que é um signo que eu não sei nada, praticamente. Aí eu falava assim, ai, não sei nada desse signo. Aí já rendi assunto também. É boa, boa. Aí tudo bem. Mas eu sempre fui pro lado do humor, né? Não necessariamente eu sabia alguma coisa de signo. Eu escapava, quando esse assunto surgia, eu escapava um pouco para esse lado, assim, ou falar alguma coisa que todo mundo sabe, ou, eu acho que isso aqui, sei lá, eu sempre defendi meu Capricórnio, que todo mundo critica, que eu tenho Capricórnio demais no mapa. Uhum. Não, mas o Capricórnio me ajuda, a botar o pé no chão, não sei o quê, boa, Fa- tchau, Falam sabe? coisas assim, né? Tipo, de senso comum e pronto. E, exatamente. Mete um senso comum ali com bastante convicção que cola. Eu, eu gostei que a gente já começou com o estereótipo de signos e falando sobre isso, a gente consegue colocar em outras coisas, porque sempre se a gente pegar no estereótipo vai ser sempre raso, né? Por exemplo, se eu chegasse numa mesa, né, e fosse me apresentar, oi, eu sou a Sapatão. E aí as pessoas começam a brincar, Scania, caminhão, qualquer coisa do tipo. Maragadu, Tem violão. assim, até um certo ponto é engraçado, mas eu tenho outras profundidades, né? Se você não sai dessa Claro. coisa rasa do estereótipo, que vira que não tem interesse. O que fica, né? O ser humano é muito profundo, né? Tem muitas. O povo tá na moda agora. Eu participei, porque eu adoro essas besteiras, né? Tá na moda de colocar nos stories as 5 curiosidades, 5 coisas sobre você, essas coisas todas. Eu vi que voltou o caderno de perguntas do colégio, tem vários formatos agora. Eu adoro. É divertido mesmo. Eu fico respondendo mentalmente, normalmente, quando eu vejo, porque você sabe que eu não sou muito de. Eu posto pouco story, né? Eu mais compartilho coisa do que posto coisa minha, de story, esses treinos no Instagram. Ou foto mesmo, foto de coisa que eu tiro, mas é difícil eu colocar foto minha. Então, para esses negócios, assim, acaba sendo parecido, assim. Então, eu vejo e vou respondendo mentalmente, mas é divertido, porque dá essa nostalgia de responder essas Eu perguntas. também gosto. Inclusive, eu tava até pensando em oferecer esse meu serviço para as outras pessoas que eu conheço, porque a Carol, minha namorada, por exemplo, ela não sabia nada para falar sobre ela, que ela não tem memória. Que você vai fazer um freela de caderno de colégio digital? É porque
das pessoas que eu conheço, às vezes elas não lembram as curiosidades, e eu tenho uma memória muito boa. Amiga, gostei muito desse jogo. E aí o povo tem gente que tá sofrendo. Caderno do terceirão 2.0. Eu respondo pra você. Você não sabe curiosidade sobre você? Se eu te conheço, eu sei. Eu falei várias dela. E aí você também pode acrescentar um adendo. Se você não conhecer, você pode inventar uma coisa que torna a pessoa mais verdade, interessante. Eu invento. Coloca uma coisa que fica um quê, assim, mais interessante. Esse serviço, se sua crush vai lá, nossa, que pessoa interessante, essa pessoa que, sei lá, gosta de ver vídeos de careca pôr no cabelo. Essa era a minha curiosidade, por exemplo. Ó, já vamos fazer aqui, ó. Galera, quem estiver ouvindo, já anota aí. Pessoas que estiverem solteiras, Letícia vai prestar esse serviço, que é bom também para vocês engatarem conversa com o crush. Letícia vai fazer todos os ganchos. Eu prestava... Quando eu tava solteira, que assim, tem 5 anos que eu namoro, né? Mas quando eu tava solteira no Tinder, eu devo ter tido um encontro no Tinder, mas a minha diversão era puxar papos estranhos com as pessoas. Então, as perguntas mais... Mas assim, querendo engatar um papo massa mesmo ou só pra zoar? Não, é porque não era nem pra zoar. Eu acho que faz parte do meu ser também, sabe? Porque eu acho muito chato aquela conversa do ai, qual que é o seu nome? O que você faz? Você trabalha? Então eu queria falar de outras coisas. Pra entrevista de emprego, né? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de falar tipo, papos triviais, né? Olha a chuva. Não, quero perguntas... outros tipos de perguntas. Conversa de elevador. Inclusive, a Julie, que é sua amiga de São Paulo, que é minha amiga também, né? Eu lembro de uma vez que ela tava conversando com um cara no Tinder, ele pegou e falou assim, ai, me fala uma pergunta diferente aí pra eu fazer. Perguntou pra ela, ai meu Deus, agora tem que inventar uma pergunta. E eu de prontidão tinha uma pergunta pra fazer. Eu falei pra ela, pergunta pra ele, com quantos anos ele parou de comer de colher? Pensa do nada na conversa. Tô conseguindo te perguntar com que idade mesmo que você largou a colher? Assim, várias pessoas, eu fazia esse tipo de pergunta para as pessoas. Isso é uma pergunta que você tem que mandar pessoalmente, porque é o tipo de pergunta que merece ver a reação da pessoa naquele momento. Mas para mim era uma boa triagem, porque se a pessoa não engajasse, eu já sabia que não ia dar certo comigo, porque eu tenho esse tipo de humor. Então, se a pessoa não entendesse, aí não dava, entendeu? Amiga, é verdade, já é tipo assim, é bem útil nesse sentido, né? Não deu liga aqui, é porque isso aqui não vai prestar. Exatamente. Próximo. Eu nem sei por que a gente tá falando disso já, eu já me perdi. Mas assim, peraí, pisciana, né? Vamos voltar na história, porque emenda um papo no outro, depois não sabe nem como começou. Acho que a gente tava falando de profundidade, né? Dos stories, que as pessoas são mais do que isso, elas são as 10 curiosidades dos stories, elas são signos, elas têm algumas coisas de estereótipos. Tem uma coisa que eu acho que tem tudo a ver aqui com essa história das perguntas. Acabou de voar uma tese aqui na minha cabeça. O nosso tema de hoje é estereótipos, retomar o tema de estereótipos. Estereótipos 2.0. Estereótipos 2.0. Acho que a galera cria ali, ó, pequenos estereótipos sobre elas mesmas e, de repente, para gerar ali uma forma de ser lembrada pelos outros. Ah, ali o fulano que não põe a mão em maçaneta. Já te picou. Entendi. Aquele menino lá que te tem medo de jumento, essas coisas, né? Pode ser. Quando eu era criança, eu inventava muitas mentiras sobre mim porque eu queria ser interessante. Só que eram coisas muito desinteressantes. Tipo? Na escola, assim, eu inventei que eu tinha medo de peixe. E aí, eu achava que o povo ia achar interessante. E aí juntava. E a boa mentira, pra você que quer mentir, é você misturar com alguma coisa que aconteceu na sua vida. Então, eu tinha uma história que aconteceu real, que eu caí num pesca e pague, escorreguei assim num negócio de água, de pesca e pague. E você caiu no tanque? Não, mas eu caí assim, não me afoguei não, mas eu caí dentro da água mesmo, sabe?
E aí eu juntei essa história real de Nossa, falando que que. trauma. Mas eu contava tudo aflorado. Eu falei que eu caí, aí eu, tipo, tava mergulhando, assim, vi o peixe na minha direção, vindo assim na minha cara. E aí eu contava pras pessoas que eu tinha medo de peixe. Amiga, olha, eu tô parando pra pensar, tô trazendo essa informação aí, eu tô parando aqui pra pensar. Você tem toda uma narrativa, né? Você inventou na escola que tem medo de peixe, você faz bullying com signo de peixes, Olha! você tem medo de ondas gigantes. Nossa! Cara, eu vou Eu acho que tá tudo linkado, então. Talvez eu realmente tenha medo de tira a peixe. Letícia de pé do mar. Só que aí que tá. Ao mesmo tempo que eu tenho medo de ondas gigantes, eu também tenho fascínio pelo mar. Então, esse tal. Eu também tenho medo de piscianos, mas também tenho fascínio. Olha só. Ah, agora sim, aí eu Gostou, né? Agora, gostei. esse é o episódio de que eu faço as pazes com todos os piscianos que eu ofendi no último episódio de signos. Aproveita, amiga, aproveita aí para você fazer seu É. meia-culpa, se redimir com seu público de piscianas, piscianes. Nossa, sim, e eu tenho bastante, porque eu fui só postar zoando que eu tava xingando piscianos, foram todo mundo lá no meu inbox, que não acredito. Ah, meu filho, é pior do que o fandom da Anitta, meu filho. Vai correr na hora para poder te trazer embate. Ai, meu Deus do céu. Amiga, você já passou por algum tipo de situação da pessoa, você falar que você é lésbica e a pessoa esperar algum tipo de estereótipo do tipo, e aí, tu joga uma bola ou sei lá, alguma coisa do Ah, tipo? isso é o clássico, assim. Ah, sapatão, então você é masculina, você gosta de coisa de homem. Isso aí é o mais, assim, era os que eu escutava mais lá atrás. Hoje nem tanto, né? Mas acho que era o mais estereotipadão de tudo, assim. Talvez ali no minha época que eu tava me assumindo ainda, né? Bem 2005, Outra por década, aí, né? 2005. Outras Outra décadas. década, outros tempos. Medo quando eu paro e eu vejo que tem tanto É, tempo já. Mas assim, aquela cabeça mais quadrada. Acho que ali naquele princípio viam estereótipos ainda mais fortes, né? Porque tinha essa coisa muito. Que vem muito do lado da heteronormatividade, de querer botar rótulo em tudo, de querer enquadrar o mundo do jeito que eles enxergam, né? sim. Então era muito nessa linha, de tipo assim, se é sapatão, com certeza gosta de futebol, se é sapatão, não gosta de frescura. Que aí já é uma quebra que todo mundo. E aí isso é uma coisa que acontece demais, porque eu sou extremamente fresca, com um monte de coisa. Nossa, mas a sapatão cheia de frescura, tipo, me deixa com minhas frescuras, gente. Por que eu não tenho que ser fresca só porque eu sou sapatão? As ideias, né? Eu, hein? É, sabe? Tipo assim, umas coisas que não. E esse é perigoso, né? Porque aí você espera que a pessoa tenha alguma atitude que você projetou e que você tirou lá do seu rabo, né? Porque somos seres humanos singulares. Exatamente, que você tirou do botão. E então tá. Então essa aqui, uma pessoa que se relaciona com mulheres. Deixa eu ver aqui a cartilha que ela tem que seguir. Essa cartilha, ela vem. Ela pode aparecer com vários formatos, né? Ela pode aparecer desse jeito mais cansativo, eu diria, que são essas mesmas frases que você escuta. Quem é o homem, quem que é a mulher, quando você tá namorando, sabe? Tipo, isso graças ao bom Oxalá, hoje em dia eu não escuto mais, porque se eu escutar uma dessa hoje em dia, a pessoa pode esperar um tapa no meio da cara. Tem isso também, além de ser fresca, eu sou um pouquinho agressiva. Mas eu não sei, eu sou muito fã, assim, de pensar, não sou muito fã, eu espero muito que Menos, sim, as claro. gerações mais novas sofram cada vez menos. Mas toda vez que eu lembro da minha vida em retrospectiva, às vezes eu começo a rir ou chorar, não sei ao certo, de Total. ver o quanto que a gente aceitava umas palhaçadas, né? E, assim, não sei se era de vinha de uma carência ou do tipo, tava todo mundo falando, então a gente meio que acabava escutando isso, né? Às vezes de pessoas que eram nossos amigos, pessoas próximas, que falava, então é assim, mas não é o quê? Eu ouvia muito assim, mas você é tão bonita, essa frase, gente. Isso também me falava muito. Não era nem só isso, era também. Eu escutava mais, tipo, nossa, eu te achei muito feminina pra ser lésbica. E eu, tipo, what? Não, e aí essas mesmas pessoas que falavam isso, se você namorava uma
outra mulher, você sendo feminina, você namorava outra mulher feminina, aí eles ficavam assim, mas geralmente não é, você não tem que namorar com uma que dita masculina. Estão usando os termos mais comuns aqui, mas vocês sabem que a gente não acha isso, né, gente? Só pra, a gente tá usando a palavra da época. Ou se uma pessoa que era de um estereótipo namorava com outra, as pessoas estavam sempre reclamando, sempre, mas não combina, por que que é isso? Sempre. Eu lembro que era muito, assim, principalmente quando a gente via, sei lá, num bar, num lugar, assim, tipo uma menina, sei lá, com o estereótipo da patricinha com a lésbica mais masculina. E aí ficava aquela coisa, nossa, mas nada a ver uma com a outra. Tipo, por que não, gente? Deixa os outros. Deixa a vida dos outros. Eu gosto muito de um termo que eu aprendi no TikTok com as jovens, que é desfem. De não usar, tipo, sapatão masculino e usar desfem. Porque elas falam assim, por que que é masculino? Quem foi que dito que é isso masculino? Porque Faz sentido. porque tudo que é feminino é uma demarcação, né? Isso aqui é feminino, então tudo que é do gênero feminino é sempre demarcado. E aí o que não é, já é. Tipo, eu tô aqui de blusa short. Isso é masculino? Não. Entendo. Não, faz todo. É porque acho que fica muito enraizado na gente essa coisa do papel de gênero, o que é de homem, o que é de mulher, o que é o jeito de mulher vestir, o jeito de homem vestir. É uma coisa que a gente tem que se desintoxicando ao longo da vida, né? Assim. E até quando a gente vai repetir o que a gente ouviu nessa época, foram essas palavras que foram ditas, né? Muito pra gente, assim. Exatamente. E até uma preocupação que eu tinha na época, tô ficando com mulher. Eu ouvia das pessoas, teve gente que não me aceitou, né? Mas teve gente que me aceitou e falou, tudo bem, mas só não vai ficar sapatão, só não vai ser, tipo, masculina a palavra, Sim, né? escutei isso de pessoas da minha família, inclusive. Nossa, eu escutava isso demais. E aí, na minha jornada, por exemplo, hoje eu vejo que eu fui uma criança muito a sapatãozinha, o estereótipo da sapatão. Aí na minha adolescência, eu não queria que ninguém pensasse que eu fosse sapatão, então fui super feminina. E depois que me entendi lésbica, eu ficava assim, não, então tem que ser uma lésbica feminina. E agora eu sou uma lésbica confortável, entendeu? Agora eu gostei. Eu sou uma lésbica confortável. Estou confortável com o que eu sou. Eu acho que, mas é assim, eu tenho 33 anos e eu me sinto confortável só agora. Eu não acho que, tipo assim, há 5 anos atrás, talvez eu não me sentisse tão confortável como eu tô agora. Porque, assim, eu sei as coisas que eu gosto, por exemplo, eu adoro maquiagem, eu sou, assim, adoro meu cabelo. Se tiver um dinheirinho pra gastar com produto de cabelo, eu quero. Mas eu dou muito valor, tipo, eu gosto de camisa larga, eu gosto de camisa confortável. Eu não boto um salto, deve ter uns 15 anos, Aí eu talvez. também tenho um negócio que tá jogado na minha vida, é o tal do salto, assim. Nem. É uma jornada muito nossa a Até em gente entender situações que isso, ainda né? demandam da gente, que ainda impõem, né, esse tipo de coisa, e que é um saco também, mas, sei lá, um casamento, uma festa dessas, assim, eu uso meia hora e tiro, e fico esperando já a hora que vão entregar a Havaiana pra gente. Se for tiver que eu fui no casamento, deve ser um pouco antes da pandemia. Eu já cheguei lá e fiquei assim, eu preciso garantir esse chinelo, porque eu calço Perturbando 38. o cerimonial, né, amiga? Sim, eu preciso. E eu calço 38, então o chinelo tem que pegar 39. E eu Sim. sei o que acontece. Tem 3 chinelos 39 nos casamentos. Então eu já fui de butuca lá, porque eu preciso garantir esse chinelo o quanto antes. Falei, quando é que Urgente. abre aí? Quando que abre aí a ala do chinelo, por favor? Amiga, mas eu vou te falar que numa dessas, assim, é preferível você calçar um chinelo 34 com seu Eu pé calço. 39 do que ficar com o salto o tempo inteiro. Eu ia ficar descalço também. Que também dá. Mas é bom pegar chinelo de casamento. É a parte boa que você volta ter um chinelo na casa, sabe? Você volta com uma Ô, Havaiana menina, a melhor assim. coisa que tem é o chinelo de tomar, vira o chinelo de tomar banho depois. Exatamente. Ai, ai. Bons tempos. Se bem que casamento eu acho meio chato, mas essa é uma outra história. Depois do casamento, né? É isso, a gente pode entrar no tempo, porque acho que, enfim, a gente pode desmembrar, acho que trazer isso mais pra frente, porque tem um estereótipo aí do. Não o estereótipo da pessoa, mas de tipo assim, a respeito de casamento, né? A sapatão quer casar?
A sapatão quer casar, aí tem a sapatão que só quer juntar, aí tem a sapatão que quer ter uma festa no mesmo estilo que uma cerimônia heteronormativa. Tem Nos moldes, né? os moldes, Assim, isso. eu, eu entendo todos os lados. Eu, por exemplo, se tiver casamento, vou querer uma festa porque eu sou uma pessoa que adora festa, sabe? Ah, pra quem é convidado é maravilhoso, comer e beber de graça. Mas eu Como achar quero ruim? um churrasco, entendeu? No casamento. Ah, Eu já falei com a cara, eu quero um churrasco, um show de drag queen no fundo, todo mundo de biquíni, a carne descendo solta, toda cervejada. Eu mesma, Ludmilla tocando no Manice. no Manaus, um pagodinho. É isso que eu quero, casamento Nossa, bom, amiga, meu, seu casamento vai ser no Manice rodando assim o tempo é, inteiro, vai ser bom o tempo demais. inteiro. Vai tocar no Manaus 1, Lud Session, no Manaus 2, que já vai ter lançado, aí vai ser só isso. Vai, tá pra... Não precisa pôr mais nada não, porque Acabou. fica tudo no mesmo mood e todo mundo feliz. Eu tenho assim, eu tento muito na minha vida não ficar tentando copiar moldes de heteronormatividades. Mas eu tento também não julgar quem quer, sabe? Porque se a pessoa sonha lá com um casamento, aí tudo Não, bem, eu sabe? também não, também não trago pro sentido de julgamento, não, porque aí acho que são várias camadas. Eu acho Uhum, que primeiro vem essa parte daquilo que é. Acho que esse assunto, assim, na verdade, ele pode ter um lado mais leve, mas tem nuances também que são bem profundas, assim. Essa história do casamento, ela vem acompanhada de várias coisas. Eu acho que para quem tem esse sonho de fazer o casamento gigante, com uma festona, não sei o que e tudo mais, tem a influência toda ali num círculo familiar, que a pessoa cresce vendo isso acontecer ao redor, sim. vendo amigos e amigas casando, vendo irmãos, irmãs, vendo uma pressão. E mesmo uma pessoa que às vezes vamos considerar uma pessoa que vem de um contexto que a família teve uma boa aceitação, as pressões para que aquela pessoa siga um roteiro heteronormativo continuam. Sim. Né? Então, assim, acho que o mais importante nesse ponto é entender daquilo. Não é uma questão de julgamento, mas acho que é legal trazer esse questionamento, esse desejo realmente é meu e é só meu, e aí tá tudo bem, tá tudo certo, tudo super legítimo, Uhum, né? Mas até trazer este questionamento, até que ponto aquele desejo é da pessoa e até que ponto aquilo vai para uma bagagem que ela carregou a vida inteira e que às vezes não parou para refletir a respeito daquilo. Acho que isso conversa muito também com trajetórias que às vezes a gente vê de pessoas que tiveram uma vida hétero compulsiva, né? Sei lá, tiveram relacionamentos héteros durante um tempo da vida, para daí algum tempo se descobrir bissexual ou lésbica, enfim, ou enfim, alguma outra sigla, mas assim, é uma novidade, depois de uma certa etapa da vida da pessoa, é uma novidade, aí ela para fazer essa reflexão, de tipo, eu fui vivendo aquilo ali porque é o que me era dito, era o que todo mundo uhum, esperava de mim, era o que eu via acontecer e eu fui entrando naquela narrativa. E aí, depois que a sim. pessoa se descobre, acontece alguma coisa muito forte na vida dela e ela vive uma outra relação, uma relação homoafetiva, ou enfim. Isso bate de uma outra forma, né? Traz essas reflexões. E eu acho que não, acho que o casamento ele tem muito, não é só a questão cerimonial, sabe? Não é só a questão do tipo estilo de casamento. O que eu vejo, e aí acho que é um ponto que a gente pode entrar num outro momento aqui do bate-papo, mas assim, ao longo de toda a nossa trajetória de vida, as pessoas colocam uma carga patriarcal, machista em cima dos rumos que a gente vai seguir, sabe? As cobranças familiares, as expectativas, elas todas são ancoradas, né, em expectativas patriarcais. Sim. O casamento é visto como um momento da sua vida de sucesso. Se você está, a pessoa está ali, ela está no status de É, sucesso na vida dela. Tanto que tem muitos casos de mulheres que, ainda mais para mulheres aqui, né, a gente falando sempre a expectativa, na expectativa da mulher casar, quando ela casa, muitas vezes elas até têm uma depressão pós-casamento. Parece que chegou no auge. Então, se esse é o dia mais feliz da minha vida, o que vem depois? Aí pode criar outras coisas. Tem gente que realmente tem filho, tem gente que não quer, e vai criando, às vezes você vai vivendo uma vida que você nem sabe o que você quer. e assim, e os lugares também de tipo, que eu acho que existe uma diferença muito grande, eu vejo que isso aos poucos vai mudando e tudo mais, mas assim, na vida em casal também acaba virando uma coisa. Na vida em casal também acaba trazendo essa bagagem, sabe?
das duas pessoas ali meio que desempenhando um papel e ancorado também numa vivência heteronormativa. E isso é muito tóxico, né? Isso, assim, acaba que, tipo, quando você traz para as coisas leves, aí a sapatão tem o estereótipo daquilo, disso, daquilo outro. Mas quando você entra numa coisa mais densa, de pensar numa relação, pensar na evolução de uma relação, pensar num casamento, tem um peso gigantesco de estereótipos que não são nossos. Sim. Eu gostei muito do começo da sua fala, que você falou assim, isso faz sentido pra você? Porque são camadas que você vai ter que descascar muito, né? Autoconhecimento e toda essa reflexão. Porque eu fico pensando num casamento entre duas mulheres, por exemplo. Se você vai convidar todas as pessoas, cada pessoa que tá ali, cada convidado que vai naquela festa, ela pode enxergar aquilo como uma não rejeição. É cada pessoa que está aqui não me rejeita. Porque se a pessoa aceitou vir no meu casamento, tem toda uma questão sobre isso. Uma pessoa hétero, o casamento dela não é sobre isso, o casamento dela é sempre sobre ela. Qual que é a camada do que você está desenvolvendo ali? Isso falando só de festa, né? Se você pode casar também e não fazer essa festa, que é uma cerimônia. Mas se você está fazendo essa celebração, não, eu gosto muito dessa mulher aqui, eu quero celebrar com ela, eu quero que pessoas que eu goste estejam comigo. E não tem esse outro peso, então talvez faça sentido. Se a gente for falar de uma instituição que é a mais estabelecida na nossa sociedade, é o casamento. Só que, como você falou, ela foi estabelecida num sistema totalmente patriarcal. A gente tem que refletir. E não quer dizer que você não possa fazer, né? Tipo, vou ditar regra, toda lésbica ou bi não tem que casar nesses moldes. Mas é bom você entender o porquê que você está fazendo. E se faz sentido, né? Exatamente. O porquê que você está fazendo, se faz sentido, como você quer que aconteça, porque no final das contas é a sua vida com a pessoa que você está dividindo, né? São duas pessoas ali, ou mais, né? Para quem tem relacionamentos abertos aí. Pensar em outras possibilidades também, porque acaba faltando ali acho que acaba faltando uma representatividade de outros moldes de uniões assim que podem durar uma vida inteira. Por exemplo, duas pessoas que têm uma relação sólida, saudável, com muito afeto, muito companheirismo, muito amor envolvido em todas as pontas, e cada um vive em sua casa. Rita Lee e Roberto. Sim, sabe? Tipo. Mas pensa, tá vendo? Tipo, quando você para pra pensar no geral, pipoca um exemplo na cabeça. É muito difícil a gente ver isso no nosso cotidiano, sabe? Nas pessoas que estão conosco, assim, as pessoas que nos cercam. E quando a gente planeja a nossa própria vida. Chega um momento que você quer estar junto, morar junto, dividir, e isso é o que os dois lados realmente querem, ótimo. Mas se você está seguindo por um outro caminho também de estar juntos, mas cada um ter a sua individualidade ali, o seu espaço, enfim, tá tudo ok também, sabe? Porque, assim, virão questionamentos, virão pressões, né? Virão... Do mesmo jeito que as pessoas entram nessa coisa chata de quando é que você, tipo, casa? Quando é que vai vir o primeiro filho? Ou tá namorando? Quando é que vai casar? Não sei o quê. Isso vai vir também, sabe? Esse tipo de pressão também vai vir. Eu escuto bastante, porque eu namoro há 5 anos e aí tem o estereótipo que sapatão casa em 2 semanas, né? As pessoas, gente, nossa, nunca vi sapatão, que eu moro na minha casa, a Carol mora na casa dela, nunca vi sapatão, por que vocês não moram junto e tal? Falei, gente, primeiro que vocês não entendem qual que é o momento da vida das pessoas, vocês não sabem como é que as pessoas se organizam. Aí você coloca um estereótipo que você tá namorando 5 anos, esse sapatão, por que vocês não estão morando juntas? Tipo, como se fosse uma coisa simples, né? E eu nunca fui essa pessoa, eu nunca fui de casar rápido, eu nunca cumpri esse estereótipo, Carol também não. E a gente é, tipo assim, muito simples, a gente pensa, a gente tem que valer um acordo aqui, que seja uma casa, a gente quer morar junto um dia, mas, gente, olha, tem que ser um lugar onde caba 6 gatos, porque eu tenho 3 gatos, ela tem 3 gatos. Tem que fazer um parcão, né, amiga? Exatamente. E agora a gente tá super confortável, por exemplo, tem um relacionamento que eu considero super saudável, e aí talvez a sociedade, não, você tem 5 anos, você namora, vai casar, sapatão tem que casar, aí eu vou cumprir uma expectativa que nem é minha. Que foi jogada nas suas costas, assim. Imagina, hein?
E isso influencia, né? Se você não pensa sobre isso, se você não trabalha sua cabeça sobre isso, você começa a colocar neuras e questionamentos nos relacionamentos que nem existe. Sim, porque você entra nessa de ter que atender aquilo ali que está sendo não só imposto, mas você vê essa narrativa se repetindo na vida de muita gente, e aí você começa a se sentir, tipo, se eu não fiz igual, alguma coisa tá errada. Exatamente. Que medida do sucesso é essa, né? Sim. Isso aí é o quê? O capitalismo. O capitalismo, amiga, e suas mãos nem sempre tão invisíveis assim, às vezes elas são até bem visíveis. Às vezes ela tá bem no seu pescoço, bem invisível. Com as duas, assim, ó, igual duas garras. Amiga, você tá falando de... Achei profundo essa sua narrativa do casamento, achei interessante. Mas eu li uma vez, só complementando isso, eu li uma vez uma coisa interessante que questionava essa coisa que a gente falava sobre o estereótipo de mulheres lésbicas casando. Assim, a sociedade coloca todo esse peso para todas as mulheres de sucesso. Desde criança você é ensinado que casamento é o seu sucesso. Você tem que desejar casar. Você Ter estar um com bom alguém é seu casamento é sucesso. ser a vida perfeita, né? Tipo isso. Exatamente. E aí a gente fala de um lugar de conforto que, por exemplo, não fomos expulsas de casa por ser lésbicas, né? Muitas das lésbicas que o povo só fala que cumpre esse estereótipo, às vezes são expulsas. Então, financeiramente, querendo ou não, se juntar é sua melhor alternativa. Ainda mais com alguém que você conhece, que te ama pelo jeito que você é. Vou fazer um disclaimer importante, né? Acho que faz muito parte da solidão dessa vivência, né? Da solidão da Sim. gente como comunidade, eu digo, né? Como cada um como indivíduo, não, porque cada um tem sua realidade, beleza, mas da comunidade, assim, quando a gente. Acho que isso tem a ver com de onde esse estereótipo nasce, sabe? Assim, você chegar num lugar desde cedo para sair, aí você vê aquele monte de hétero em todos os lugares, e aí você, na escola você não vai ter tanta gente que se identifica, na faculdade pode ser que você encontre também, mas vai encontrar menos, e aí você vai buscando lugares onde você se sinta representado, e isso se expande para outras questões da vida também. E aí tem muito a ver com o que você falou, às vezes um ambiente hostil entre a família ou falta de acolhimento em outros espaços que deveriam ser afetuosos, fazem com que a pessoa desloque aquilo para um relacionamento e busque essa união como uma forma de sanar isso, né? Acho que, não sei, acho que é uma coisa que vai para um automático. E aí, sim, claro, é um disclaimer importante porque tem gente que assume isso como um projeto que realmente quer e tá tudo perfeito, tá tudo ok. Mas eu acho que, como a gente está falando aqui de estereótipos, não é uma coisa aleatória, porque a lésbica gosta, simplesmente conheceu e juntou, sabe? Eu acho que tem esse contexto por trás. A gente não sabe o que a pessoa passou, se ela já teve uma vivência violenta, se ela sofreu abandono, ou se ela sempre se sentiu isolada, não identificada. E isso tudo interfere no inconsciente mesmo, né? Se a gente for fazer uma comparação bem vaga com a letra G, por exemplo, né? Se o gay tá dentro do armário, digamos, numa casa, isso sem colocar violências no caso, mas ele tá dentro de um armário, dentro de uma casa. Ele consegue talvez expressar a sexualidade dele em outros ambientes, né? Às vezes ele consegue ir numa balada mais facilmente, numa sauna, num aplicativo. Tem uma facilidade para os homens, digamos assim, dele expressar muito a sexualidade dele, querendo ou não. Nossa, eu tive um papo super parecido com esse outro dia. Outro dia não, já tem um tempinho, mas com a minha namorada. Exatamente sobre isso, assim. Isso influencia, não tem como dizer. Então porque é mais fácil, os homens gays caem no estereótipo de só querer sexo e não se apegar. Eles têm uma facilidade, quem quer consegue essa facilidade, porque tem mecanismo, porque a sociedade é feita para homens, né? Sim, exato. Então, sim. Então, às vezes, a possibilidade para você expressar, né, vivenciar a sua sexualidade contra a mulher é muito limitada. Sim. E fora que se você for tentar fazer isso num lugares públicos, digamos, seja numa boate, alguma coisa, você está sempre exposta à violência. Toda mulher que está num lugar público, ela está sujeita à violência. A sofrer uma violência, a um assédio, um ataque, um julgamento, qualquer coisa. Então é óbvio que a gente vai querer ficar nos nossos casulos, né? Dentro das nossas casas, dentro das nossas boleias, o que for. Acho que às vezes isso é tão problemático que às vezes uma demonstração de afeto
Da mais simples que for, sabe? Às vezes você tá na rua de mão dada, acho que eu comentei disso da outra vez também, às vezes você tá de mão dada, às vezes você dá um beijo, você faz um carinho, de repente você pode se deparar com alguém te olhando de um jeito malicioso, que já dá vontade de ir Sim. lá e bater na cara da pessoa, sabe? Tipo, não tô te dando direito, não sou teu fetiche pra você ficar me olhando com essa cara, sabe? Não, você falou isso e eu tô fazendo a comparação de novo com a letra G aqui, mas eu morava em outro apartamento e meus vizinhos de frente eram dois gays, um casal, né? Eu lembro que eles mandaram alguma coisa no grupo do WhatsApp. Ah, não, porque eu e meu marido. E eu achei aquilo o máximo. Eu sou uma pessoa completamente fora do armário, até onde eu me sinto segura. Eu fico pensando que eu não teria coragem de mandar num grupo de WhatsApp, atualmente, eu e minha esposa. Mas não porque eu tenho vergonha de ser lésbica, né? Porque eu digo que eu sou lésbica o tempo todo. Mas que eu tenho medo. Eu tenho medo de ser agredida, de arrombarem a minha casa, por exemplo, se descobrirem que eu sou lésbica. Entendeu? É uma coisa muito doida, porque eu fico E é pensando, muito forte isso, né? O muito quanto, forte. o quanto que se impacta a nossa vivência, né? É engraçado você falar disso, porque é uma coisa que, assim, pensando nisso agora, que nunca foi uma coisa que eu refleti a respeito, que, assim, numa situação dessa, sei lá, se alguém falasse comigo, né? Se eu já estivesse casada, ou mesmo não sendo casada, mas se alguém perguntasse, é muito comum eu falar de, tipo assim, quando eu falar é minha namorada ou é minha companheira, alguma coisa assim, eu falo mais séria, eu mudo o tom. É de, tipo assim, é como se inconscientemente eu já me armasse ali, de, tipo, você falar qualquer coisa aqui, nós vamos ter um impasse. Porque a gente ouve muita coisa, né? Ou, quando a gente sempre, muitas das vezes a gente fala minha namorada, a próxima palavra que a gente escutava ou era sexualizando, ou era desmerecendo, invisibilizando. Sim, Era sempre alguma pedrada que vinha. Então é óbvio sim. que você já fala com esse tom, né? Eu lembrei de algumas situações mais recentes, assim, porque eu já escutei de algumas pessoas perguntando. Tem gente que acha que eu e a Sabrina parecemos muito, fisicamente, sei lá. E aí já teve pessoas desconhecidas perguntando se nós éramos irmãs. E aí isso aconteceu, tipo assim, de eu falar mais duro, não era minha namorada, mas falar séria, sabe? Sim. E acho que vem muito disso, sabe? Claro, Dessa defensiva automática que a gente entra. é para não dar espaço, né? É, Aí cai, falando isso, cai em outro estereótipo, né? Que é a sapatão sisuda. Mas, gente, se a gente não é, às vezes a gente é tão destratada que sim. acaba que é difícil manter, às Você vezes, o vai criando humor. casca. Você vai criando casca. Você passa por tanta coisa na vida que você cria casca mesmo. E chega num ponto que às vezes você nem percebe. Às vezes você se enrijece a um ponto que nem percebe mesmo. Mas é necessário. É necessário porque chega um ponto que a gente se cansa também de sofrer violências que as pessoas não conseguem enxergar nem legitimar que são violências. E aí, assim, né? Acho que vou pagar a língua do século aqui de usar isso como exemplo, porque eu tenho várias ressalvas a respeito desse assunto, mas, assim, é como a gente. Vou usar um Big Brother aqui de exemplo, para fazer uma comparação. Eu tenho um programa que, assim, é o entretenimento do país e tal, mas, enfim, tem seus pontos positivos, mas tem N ressalvas também. Só que aí, por exemplo, nessa edição de 2022, uma coisa que eu vi, um vídeo curto, acho que no Twitter, se não me engano, da Alina falando, né, do peso que é para ela ter que ficar se explicando o tempo inteiro e corrigindo e pontuando e falando e não sei o quê, que torna tudo muito leve para os outros, mas que fica pesado para ela. Então, que É ela tem que maravilhoso esse vídeo. ir desenvolvendo mecanismos para transferir aquele peso para quem está causando constrangimento a ela. E acaba caindo nesse lugar. A gente vai entrando na defensiva, não é aleatoriamente. A gente se cansa de ouvir as mesmas perguntas, as mesmas brincadeiras idiotas, as mesmas coisas que é falta de noção. Às vezes as pessoas quererem entrar na nossa vida de um jeito que fazendo perguntas que nunca fariam para elas mesmas ou para pessoas que têm uma vivência igual a delas, sabe? E Uhum. fica nisso, para a pessoa a gente fica com o rótulo de grossa, de chata, de ríspida e isso, aquilo, outro, quando a pessoa não para pensar que ela também está sendo babaca e para ela está sendo só curiosa. É muito cansativo, né? É muito Essa, cansativo ser sempre confrontado com a curiosidade dos outros.
Essa pessoa fala que você é ríspida, mas você não sabe quantas vezes eu já ouvi isso, né? É tipo, é sua existência que é questionada o tempo todo. Só É, quem vive sabe o quanto é cansativo isso. Esse exemplo do Big Brother eu também pago língua. Inclusive, a gente sempre falou mal de Big Brother, né? Eu e você. sim, é porque eu acho que a edição do ano anterior me deixou muito traumatizada. Aquilo ali pra mim foi Foi uma versão bizarro, né? real. Não, foi uma versão real de Jogos Vorazes aquilo lá. Sim. Eu fico acometida porque eu sou completamente apaixonada por Linda Quebrada. Não Sim. tem como. Tem como eu falar, essa E mulher, a gente fica aí registrado, não tem nem medo de falar. Pode bater alguém lá dentro que eu continuo torcendo pra ai, ela ser campeã. quando vai ser? Eu falo e assim, esse podcast pode sair que dia que for, que não tenho medo. Porque pra eu cancelar, talvez ela tenha que matar alguém, dependendo de quem que foi. Talvez. Vai achar ali uma coisa. Eu sou completamente apaixonada por ela. Tem sido. Não tá acontecendo nada, ela tá até bem calmo, mas as coisas que têm acontecido, assim, que eu vi no Big Brother, são muito sintomáticas. Inclusive, eu escutei o podcast da Manu Bahrein, que eles falam sobre como é que faz seleção de pessoas. Eu Eu acho acho que eu muito escutei isso sintomático. outro dia, mas eu tava com muito sono e não acabei de ver tudo, mas eu ouvi um pedaço. Ela e o Chico Barney, né? É isso. É muito sintomático quando você escolhe, né, personagens. São pessoas da vida, mas são personagens ali para no É. enredo para São cair. selecionadas a dedo pra criar um roteiro já imaginando as tretas que vão ter, e assim, pode ser que aconteça daquele jeito, pode ser que saia do que foi imaginado. Exatamente. E o último dia, acho que foi ontem que eu assisti, que teve lá a dinâmica dos pódios. Eu falei assim, gente, é muito uma alegoria do LGBTs, sabe? Porque tem Tem o a Gay Vini, né? Chaveirinho, né? Que assim, nada contra ele especificamente, mas ele foi ali feito mais um Gil do Vigor, ou para que fosse, não que ele tenha a ver, mas ele cumpre esse papel de que a mídia busca do gay, que as É. pessoas vão rir Ele foi, dele ele, e ele ele achar foi. que é com ele. É o tipo, ele é o que entrou pra fazer a cota que do jeitinho que hétero gosta de falar, né? GLS, povo animado. Que assim, exatamente. E que assim, é a coisa que eu mais vejo assim na comunidade, que é o gay nesse lugar. E que para quem que o gay dá moral? Dá moral para hétero. Ele vai dar moral É, ali para ou para as mulheres héteros, ou para o homem hétero que ele acha bonito, ou que deu moral para ele, que foi gentil com ele. Isso é um clássico. exato. O E isso clássico aí eu dos posso até clássicos. pagar a língua, porque até então eu não sei muito sobre essa pessoa. Eu tô falando mais por estereótipos É, não, de total. vivência mesmo. Total. Eu também não ouvi ele falar, tipo assim, eu não tenho nem de cabeça nenhuma frase que ele tenha dito lá dentro. Mas assim, em termos de produção de programa, dá pra ver claramente que foi pra esse papel que ele foi pensado. Sim, exatamente. Aí tem, por exemplo, duas bissexuais, pelo que eu entendo ali, né? A Bruna eu sei que é bissexual e a Maria eu acho que também é, que o povo nem lembra, né? Por exemplo, até o próprio hétero lá falou que a Bruna era amiga da Ludmilla. Tipo Nossa, é isso que eu ia assim, falar agora. sabe? Aquele hétero ali, ele também foi esse que foi pensar. Tudo de ruim que existe no homem hétero tá nesse menino, né? Não, sim. Só que uma coisa que eu acho que a produção não contava, que eles falaram assim, vamos colocar uma travesti aqui, porque aí vai ter polêmica. Só que eles colocaram uma das pessoas mais eloquentes desse Brasil, É, que é a Lina, sabe? E assim, eu espero que ela perca a calma, porque é preciso às vezes perder a calma quando a palhaçada existe. Só ah, que cara, ela fala muito bem, ela é sim. uma poeta o tempo todo, é uma pessoa, assim, é Super. só para concluir a leitura que tá ali, que foi o último episódio que eu vi, que eu ainda acho que ela é minha campeã, que eu acho que ela vai dar um jeito de ganhar isso tudo. Mas é uma leitura muito assim. As bis estão, nem lembra que são, existem, né? O povo nem lembra que elas estão ali. O gay ali que tá sendo um chaveirinho. A travesti que foi excluída. E a sapatão nem tá lá. Porque sapatão não é entretenimento. Porque sapatão é o quê? Ríspida. Chata, Ou se odeia colocasse ia ser pra homens. sexualizar. Ou ia É. ser no papel de sexualizar a lésbica, ou não, porque a gente É, não é divertida. teve uma edição que eu nunca vou lembrar que ano que foi, que inclusive tinham duas meninas loiras que tiveram um romance lá. Não sei se elas são bis, se era só o clássico hétero curiosa, mas eu me lembro que foi também bem para esse direcionamento, sabe? De tipo,
As duas eram aquele padrãozão, as louras, gostosona, malhadona, tatuadas, não sei o que e tal. E todo mundo torcia pelo fetiche, né? Sim, exatamente. Torci pelo fetiche, muito bem colocado. Mas aí eu voltando a um ponto que eu acho que é importante, aí já uma outra viagem aqui, mas só um ponto que eu acho que é importante colocar, e talvez aqui eu vou ser a militante chata, mas acho que às vezes a gente vai se deixando levar pelo automático, e acho que agora, principalmente porque o programa virou TV Aparecida, né? Tipo, ninguém briga, ninguém dá confusão. Nesse momento que a gente tá gravando, tá rolando um culto lá, né? Tipo isso. Tem um programa na Band que fica um pastor rezando. Acho que é isso no horário nobre da Globo, que o negócio virou. Espero que quando solte esse episódio já tenha mudado, mas vamos ver. Essa vibe, né? O High School Musical, como diria a Bruna, né? Mas versão gospel. Sim. Mas na verdade, é porque assim, acho que justamente porque tá pairando esse clima de calmaria, entre várias aspas, porque a gente sabe que a dinâmica disso é feito para ser quase como uma tortura psicológica, o povo ficar se degladiando lá dentro. Mas existe mesmo de quem apoia a Lin, existe uma cobrança aqui fora para que ela tenha essa reação, para que em algum momento ela seja a Carol Conká, sabe? Para que ela saia falando tudo que as pessoas querem dizer para essa gente que está lá dentro. E é um papel que se coloca em cima dela e que gera esse estereótipo da pessoa que vai guerrear, que vai levantar a bandeira, não sei o quê. Sendo que a gente acaba fazendo com ela nesse sentido tudo que essas pessoas estão sempre reclamando de, tipo, gente, eu tenho que estar lutando toda hora, eu tenho que estar brigando toda hora, eu tenho que estar me impondo toda hora. Eu também gosto de sentar para ler uma revista, tomar um sol, conversar fiado, olhar para cima e conversar para ver se o céu, se vai chover, se não vai chover, né? Conversar de novela, de série. E às vezes a expectativa dela ali dentro não é para travar um embate com pessoas de outras bolhas durante 3 meses. Às vezes ela tá ali imagina por que outros inferno. motivos. E é infernal porque não termina lá. Quando ela vem aqui para fora, ainda tem todo um pós que a gente não sabe de perto como é, e que deve ser horroroso. No sentido de pressão, de cobrança, de saber o que foi falado, o que passou, o que viu. Não deve ser um negócio fácil. Então, assim, eu tenho muito na minha cabeça que ela é uma pessoa que eu admiro pela artista que ela é, pela pessoa que eu venho acompanhando desde que eu conheci como artista, né? Assim, de acompanhar o trabalho dela. Então, se ela quiser dormir lá dentro o tempo inteiro, eu vou continuar torcendo pra ela. Não precisa brigar com ninguém. Se ela quiser brigar, eu entro no Projac pra levar um pedaço de pau pra ela bater na pessoa. Não, falou tudo, amiga. Porque eu fico pensando nisso, mas que você falou que a gente critica Big Brother, e eu tô assistindo por conta da Alina, mas você fica envolto aquilo, porque é muito feito para te captar. E eu acho que isso, por exemplo, às vezes, da gente mesmo pecar e querer que a Alina faça alguma coisa, é porque a gente projeta as nossas frustrações naquilo. Tanto que tá todo mundo incomodado que não tá tendo briga, porque, tipo, a gente tá vivendo no inferno, como é que não tem briga? Onde que eu vou projetar minha frustração? Para que ela seja essa capitã, essa general, essa soldada, essa guerreira que vai fazer isso por nós e assim, ela não tem que entrar com essa carga, sabe? Ela tem que ir lá para ser a Alina, para ela viver a experiência que ela pensou para ela. Ela não. A gente tem que pensar muito nisso também, a responsabilidade que a gente do lado de cá joga em cima dos outros, sabe? Nossa, 100%. Acabamos falando de Big Brother. Amiga, a gente não citou aqui todos os estereótipos, não tem como, né? Mas eu acho que a gente aprofundou neles de outra forma. Eu gostei bastante, né? Eu também. É porque da outra vez a gente fez um grande apanhado, né? De vários. Do outro a gente foi falando das gatas, do crush em outro estado. Esse é você. Não sei o quê. E agora a gente aprofundou em alguns. Então ficou interessante, né? A gente pode até fazer um próximo dia que a gente aprofundiu em outros. Que eu gostei desse formato que saiu aqui da gente. Sim. Acho que foi um Pokémon evoluído aí que a gente arrumou, né? Essa segunda versão. Sim.
Queria saber de você, pra gente finalizar aqui nosso episódio. Sei que tá muito bom, vou colocar aquele final assim. Bota aí, Que bota essa trilha bem. aí. Sei que tá muito bom esse papo. A gente podia aqui ficar falando horas sobre isso, inclusive horas sobre Linda Quebrada, mas. Rende horas e horas e horas e horas. Inclusive, falei ontem no Twitter e vou reforçar aqui pra gente fazer essa campanha aí, galera. Quero muito que ela ganhe, mas independente de tudo isso, eu quero muito a Aline dando entrevista lá no podcast do Mano Brown. Pensa que da hora que ia Ai, tem que ser. chamar. Tem que chamar ela, Sim. tem que abrir a próxima temporada, se é que vai ter uma. Ela pode vir aqui no Sapa Justa também, se ela quiser, tá? O convite tá Ela tem que aberto. vir aqui e vai ser assim, aí vai ser um escândalo, amiga. Aí vai ser assim, pelo amor de Deus. Pensa que loucura. Muito bom. Amiga, mesmo que eu não participe desse dia, eu vou querer entrar no vídeo escondidinha só pra ver a carinha dela pertinho interagindo com você. Nossa, eu vou ter que ensaiar, porque eu vou ficar assim, maravilhada. Faz carinho na carinha dela com a setinha do mouse. Eu vou fazer. Amiga, eu queria saber se você tem alguma indicação, alguma coisa pra falar, pra deixar aí para os nossos ouvintes, qualquer pessoa. Indicação. Se você não Indicação, sim. Vai ter preparou, que ser. alguma coisa que você tá assistindo, não precisa ser necessariamente do tema, não. Alguma coisa que você tá Ah, tá. assistindo, alguma coisa que você quer deixar aí de dica Pra, mesmo. de dicas, tá. Tá, então acho que de série, vou tentar pegar para as coisas mais recentes aí que eu retomei e tal. Não sei, né? Tô falando aqui, assisti até agora o terceiro episódio da segunda temporada. Não sei se quando as pessoas ouvirem, se como é que essa segunda temporada vai estar, se vai evoluir bem ou mal, mas tô assistindo a segunda temporada de Euforia. E eu acho que, de um modo geral, para quem nunca viu, ou para quem não resgatou, agora que começaram de novo a segunda temporada, demorou demais, né, por causa da pandemia. Mas é uma série super válida, porque eu acho que a gente está falando aqui de estereótipos, acho que principalmente quando eu falo da minha geração, e eu sou uma mulher vou fazer 35 anos, quando eu assisti a primeira temporada já me veio muito esse choque de wow, quem são esses meninos dessa geração adolescente de hoje, que acho que eu tive muito esse sentimento de muita desconexão, sabe? De uma realidade, tipo, um abismo de diferença de vivência do que eu vivi quando eu tinha a idade deles e o que é esse retrato que eles mostram agora. E aí, por mais que seja uma série que transita muito ali entre momentos leves e outros muito pesados, além de outros quesitos de ter trilha boa, atuações boas, figurino interessante, fotografia interessante, ela traz uns mergulhos muito densos, assim, mas trazem reflexões que mexem muito com estereótipos que a gente constrói a vida inteira e que ali eles vão quebrando na narrativa. Então, acho que é um exercício legal disso, assim, sabe? Acho também que é uma coisa bacana quando a gente está falando, se a gente está falando aqui do Sapa Justa, a gente está falando das siglas e, enfim, das muitas vivências, das muitas possibilidades, das pluralidades que a gente pode encontrar no ser humano. Tem um casal que, ele, por mais que exista toda a turbulência da adolescência envolvida, que também é retratada na série, Uhum. mas um casal de lésbicas com uma menina cis e uma menina trans. Uhum. E é muito interessante, assim, não só pela união delas, mas eu não vou falar o quê, porque aí eu vou trazer spoiler, eu não vou fazer isso de Sem forma nenhuma. spoiler. Mas você consegue quebrar muitos estereótipos na forma como as histórias vão evoluindo, sabe? Principalmente de uma temporada para outra, assim. Não só em relação à questão de casal e tudo mais, mas como um todo mesmo. Acho que é uma série legal para questionar estereótipos. Isso foi uma coisa legal. A gente falou muito aqui. Ah, não, eu fui fazer um link aqui que não tem nada a ver com o episódio, mas pode fazer? Pode. Tem dois livros que eu li recentemente que eu indico muito, porque eu engoli os dois, assim, questão de, sei lá, acho que cada um eu li em uma semana cada um, assim. Que um é o Torto Arado, que já é super famoso aí, já acho que já ganhou prêmio, enfim, é um livro acho que de 2018, Novo se não me engano, clássico, né? um clássico já, é do Itamar Vieira Júnior, mas assim, um romance impecável, 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 e com uma imersão cultural brasileira, assim, que é fantástica, uma narrativa incrível. Inclusive, já comprei um outro dele aqui, que eu ainda não comecei a ler, Doramar ou a Odisseia, tem uma capa linda, inclusive, vou começar a ler
esses dias, então Torto Arado eu indico muito. E eu li também um outro que eu amei, que eu chorei várias vezes, inclusive, que é o Ricardo e Vânia, do Chico Felice, que é biográfico, né, esse livro. E é uma história super forte, uma história super comovente. Chico tinha ficado super famoso já com a reportagem que ele tinha feito para o BuzzFeed contando essa história do Ricardo, e o livro é a evolução disso, assim, a evolução desse trabalho, já ampliando para outros aspectos, traz a questão do relacionamento que ele teve com Vânia, e nossa, um livro assim, extremamente emocionante, eu indico os dois para todo mundo. Assim. Eu sou doida para ler também a biografia da Elke Maravilha, que o Chico Felice escreveu também. Verdade, ele escreveu também, esse eu também não li ainda, e tenho muita vontade de ler também. Eu sou muito fã do Chico Felice. Chico Felice, dá moral. Dá moral pro Chapa Justa, Chico Felice. Esse podcast maravilhoso, vem aqui participar. Amiga, você arrasou nas dicas, muito boas, parabéns. Eu tentei focar aqui nas mais recentes, que aí dá pra gente falar a coisa mais fresca que tá na cabeça, né? Não, perfeitas as dicas. Você indicou Euforia, eu só vi a primeira temporada, ainda não comecei a segunda. Tô enrolando, porque tô vendo Big Brother, eu acho, é por isso. Mas Euforia é muito boa. E aí eu vi o terceiro episódio ontem, inclusive. É porque eu tenho que ver aqueles 2 antes. Eu não vi os especiais ainda, por isso que eu tô enrolando. São muito legais os especiais. Eu fiquei muito chocada, inclusive, porque eles foram feitos num período bem denso da pandemia ali, né? Uhum. E são sustentados no diálogo mesmo. Parece que você tá vendo uma peça de teatro, na verdade. O da Rue, né, que é a Zendaya, é assim, é de cair o queixo. Eu fiquei emocionadíssima e eu falei, cara, como que essa menina consegue ser tão talentosa, sendo tão nova? Ela é foda. Ela é muito foda. Muito bom. Só indo nessa. Eu vou dar uma dica também, porque eu lembrei na hora que você falou de Euforia, tem uma série que. Acho que só tem uma temporada, pelo menos, chama Generation. Só que tem um mais no meio, que é da HBO. Que é tipo o LGBT, que é a mais super, que é de jovens também, essa garotada que tá vindo aí, aquelas essa molecada, essa nova geração que tá vindo com tudo. Vindo com tudo. É super interessante, tem um pouquinho de drama, mas é uma coisa bem adolescente, só que é para você pegar muito esse entendimento, sabe? Vendo essas pessoas, como que os jovens estão, tem uma tranquilidade de uma aceitação da sexualidade de uma forma, mas aí vem outras complexidades. Eu acho super interessante. Eu fico muito assim, nossa, eu queria muito que quando eu fosse adolescente eu tivesse esse tipo de série para aproveitar. Então eu fico vivendo a minha adolescência tardia assistindo. E além que são séries bem feitas, então vale a pena ver com qualquer idade. Vou ver, esse aí eu não assisti ainda, não. É legal. Eu recomendo também. Euforia, assim, é muito mais forte e tal, mas esse é bom também. E é isso, amiga. Mas se você quiser deixar mais algum recado, suas redes, se você é uma pessoa mais discreta, ou se você quiser que me achem. A pisciana do mistério, né? Que você sempre zoou, né, amiga? Assim, eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Porque eu falei daqui da outra vez também, então, assim... É isso aí. Eu sou a Karina Alves, jornalista, amiga da Letícia. Amiga lésbica da Letícia. Amiga lésbica da Letícia. Não, mas acho que é porque essa parte, assim, né, eu tenho até que trabalhar isso melhor comigo, assim, não é nem não é por nenhum motivo específico nem nada, mas é engraçado, eu fico tímida pra fazer essa parte, eu fico meio bloqueada, sei lá. Tudo bem, não precisa, você entregou tudo em outros quesitos, tá ótimo. Mas é isso, então tá, gente, um beijo e até a próxima. Beijo, gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa troca de ideias e continue acompanhando sempre o Sapa Justa, que é só sucesso. Beijos, beijos. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.